A sombra púrpura do poder imperial pairava sobre cada canto de Roma, um manto tecido com fios de ambição desmedida e caprichos tirânicos que asfixiava qualquer vestígio de autonomia individual. No epicentro desta opulência decadente e crueldade sem limites, a corte de Nero palpitava com uma energia obscura, uma força centrípeta que atraía e devorava, onde a vida e a morte, a fortuna e a ruína, pendiam do humor volátil de um imperador cuja psique parecia desmoronar-se sob o peso da sua própria autoproclamada divindade. Nero, investido de uma autoridade quase ilimitada, um poder que desafiava toda a lógica e moral, tecia a realidade a seu bel prazer, esbatendo as fronteiras entre o desejo mais efêmero e o direito absoluto, entre a figura do homem mortal e a do Deus vivo. O seu olhar, errante e ávido, perscrutava os seus súbditos não como indivíduos com vontade própria, com anseios e temores inerentes, mas como meros reflexos distorcidos das suas fantasias mais recônditas, peões descartáveis no tabuleiro da sua egolatria desenfreada. Neste ambiente sufocante, a individualidade murchava até a inexistência, substituída por uma obsessiva necessidade de agradar, de antecipar os desejos, muitas vezes perversos e degradantes, do César. A posse, na mente retorcida de Nero, transcendia os objetos materiais, as terras e as riquezas, estendia-se de forma insidiosa às próprias pessoas, aos seus corpos vulneráveis, às suas mentes torturadas, às suas identidades mais íntimas, moldando-as e desfigurando-as segundo as suas obsessões passageiras e os seus caprichos do momento. Esta necessidade patológica de controlo absoluto, de subjugar a alteridade à sua própria imagem e semelhança, de reescrever as vidas alheias como capítulos da sua própria épica distorcida, pressagiava as tragédias inelutáveis que inevitavelmente se desencadeariam sobre aqueles que, por acaso, por uma beleza singular ou por uma desafortunada coincidência, capturavam a sua atenção turva. A história antiga, nos seus anais mais obscuros, está repleta de exemplos da tirania mais abjeta, de líderes que, embriagados pelo poder, confundiram a sua posição com uma permissão para a crueldade sem limites e a desumanização sistemática. Desde Calígula, com as suas excentricidades sangrentas, até Domiciano, com a sua paranoia tirânica, a sombra da autocracia tinha obscurecido Roma em múltiplas ocasiões, envolvendo-a em períodos de terror e submissão. No entanto, a particular marca de Nero residia na sua mistura explosiva de grandiosidade artística, uma fachada de mecenato e refinamento, e uma depravação pessoal que se manifestava em atos de sadismo e desprezo pela vida humana, uma combinação tóxica que converteu o seu reinado num espetáculo grotesco, onde o sofrimento alheio era um mero acessório para o seu entretenimento macabro, um pano de fundo para suas perversões. A fragilidade da identidade individual nunca foi tão patente, tão exposta, como sob o escrutínio omnipresente de um governante que se acreditava com o direito divino de redefinir a própria realidade, de despojar os seus súbditos do seu nome, do seu gênero, da sua própria existência interior, de tudo aquilo que os tornava únicos e humanos, convertendo-os em meras marionetas dos seus delírios imperiais. A mera possibilidade de cair sob o seu favor, uma graça tão efêmera como destrutiva, convertia-se, paradoxalmente, numa sentença, uma entrada forçada num labirinto de expectativas perigosas e exigências imorais, onde a linha entre a vida e a aniquilação completa, entre a dignidade e a total degradação, se tornava perigosamente tênue, quase inexistente. Este ambiente de terror silencioso, onde o sorriso imperial podia significar o fim, a adulação o princípio de um tormento, criava uma atmosfera de paranoia coletiva. Cada suspiro, cada gesto, cada palavra dos cortesãos era calibrada com precisão milimétrica, uma tentativa desesperada de não despertar a ira de um homem cuja ira era tão imprevisível como devastadora. Neste contexto, a figura de Esporo emerge não só como uma vítima, mas como o epítome da vulnerabilidade humana frente a um poder descontrolado, uma tela viva sobre a qual a tirania de Nero pintaria sua obra mais cruel e perversa, despojando um ser da sua essência para satisfazer uma fantasia doentia. A sua história é um lembrete arrepiante de que, quando o poder não conhece limites,
A própria humanidade se converte na sua primeira e mais devastadora vítima, reduzida a um eco do que uma vez foi, uma sombra sem nome nem vontade, esperando o inevitável e cruel final ditado pela mente do seu opressor. O luxo do palácio, os bacanais desenfreados, as obras de arte e as celebrações, tudo era uma cortina de fumo para ocultar o horror latente, a desintegração da moral e a destruição sistemática de vidas inocentes. A história de Esporo converte-se assim numa fábula trágica, um testamento duradouro do que acontece quando o capricho de um só homem pode reescrever o destino de outros, não com tinta, mas com o sangue e as lágrimas do desespero mais profundo, deixando uma cicatriz indelével nos anais da crueldade humana, uma advertência eterna dos perigos inerentes ao poder sem contrapesos, uma lição silente sobre a tirania que aniquila a alma antes de destruir o corpo. O ato de despojamento da inocência, no caso de Esporo, não foi uma erosão gradual, mas uma irrupção violenta, um cataclismo físico e espiritual, que fraturou o seu ser no momento da castração. Este procedimento brutal, ordenado por Nero com uma frieza calculada, não foi meramente uma mutilação física, representou uma aniquilação simbólica da sua masculinidade, do seu potencial reprodutivo, de uma parte fundamental da sua identidade socialmente percebida. Foi um ato de castração não só do corpo, mas da alma, concebido para apagar qualquer vestígio da pessoa que Esporo tinha sido, para que pudesse ser reconstruído, peça por peça, na imagem distorcida que Nero concebera. A violência inerente a este mandato imperial manifesta-se na sua absoluta arbitrariedade. Não havia uma razão lógica ou legal, para além do capricho desenfreado do imperador, para infligir tal tormento. A vítima, um jovem liberto, viu-se despojada da sua agência, do seu direito mais básico sobre o seu próprio corpo e o seu futuro. As implicações psicológicas de um trauma de tal magnitude são incalculáveis. A perda forçada de uma parte essencial de si mesmo, a violação da integridade corporal, a dor física e a humilhação teriam deixado cicatrizes indeléveis na psique de Esporo. Teria enfrentado uma crise de identidade profunda, quem era agora, despojado do que a sociedade romana considerava uma característica definidora da masculinidade. A imposição de uma nova realidade biológica, uma realidade que não escolhera, tê-lo-ia mergulhado num abismo de confusão e desespero. A despersonalização, um mecanismo de defesa perante o trauma extremo, poderia tê-lo envolvido, dissociando-o da agonia e da humilhação, convertendo-o num mero observador da sua própria destruição. A solidão do seu sofrimento, a impossibilidade de partilhar o horror vivido, de encontrar consolo ou compreensão num ambiente onde o seu carrasco era o soberano absoluto, teriam amplificado o seu isolamento. De uma perspectiva mais ampla, este ato brutal ressoa com debates sobre o gênero e a identidade sexual. Nero não só procurava castrar Esporo, procurava remodelá-lo, forçá-lo a encaixar-se num papel feminino, apagando as linhas binárias que a sociedade romana, como muitas outras, tinha construído rigidamente. Esta tentativa de reengenharia da identidade, imposta pela força, obriga-nos a refletir sobre a fluidez do gênero e como as construções sociais podem ser tanto opressivas como desafiadas. A crueldade das intervenções forçadas na identidade pessoal, seja por motivos políticos, religiosos ou meramente caprichosos, é um tema recorrente na história da humanidade. Desde a reeducação forçada em regimes totalitários até as práticas de conversão da identidade de gênero ou orientação sexual em sociedades repressivas, a história de Esporo ergue-se como um sombrio precursor. Recorda-nos a aterradora facilidade com que o poder absoluto pode espezinhar a autonomia corporal e a autodeterminação, negando a um indivíduo o direito fundamental de se definir a si mesmo. A brutalidade do ato de castração, para além das suas implicações físicas, era uma mensagem clara de Nero possuía Esporo por completo, ao ponto de poder alterar a sua biologia, a sua aparência, a sua própria essência. Era uma manifestação extrema de domínio, uma afirmação da capacidade do imperador de refazer o mundo segundo a sua vontade perversa. A desumanização tornava-se palpável, Esporo reduzido a um objeto moldável, uma argila nas mãos do tirano,
cuja forma final seria ditada pela fantasia imperial. O trauma desta experiência não residia apenas na dor física aguda, mas na aniquilação de qualquer esperança de uma vida normal, de um futuro escolhido. A liberdade para Esporo tornou-se uma palavra oca, um eco distante do que alguma vez poderia ter sido. Em seu lugar, erguia-se uma realidade de servidão absoluta, não só ao imperador, mas à identidade imposta. Este momento, o da castração, marcou o ponto de não retorno para Esporo, o limiar de uma existência onde o seu corpo já não era seu, a sua vontade fora quebrada e o seu futuro, uma tela em branco para os caprichos de um déspota. A sua inocência, entendida não só como pureza sexual, mas como ingenuidade sobre a crueldade do mundo, foi arrancada pela raiz, deixando-o exposto e vulnerável num universo onde a razão fora substituída pelo capricho e a empatia pela indiferença sádica. A figura de Esporo, a partir desse momento, converte-se num símbolo doloroso da fragilidade da vida humana frente à tirania desmedida, um lembrete vívido de que o maior horror não reside na morte, mas na aniquilação da própria identidade, na transformação forçada em algo que não se é, na existência como um eco distorcido da vontade alheia. A imposição da máscara de Popeia sobre Esporo foi um ato de crueldade refinada, um exercício de poder psicológico que ia além da mera mutilação física. Não bastou castrá-lo. Nero exigia que Esporo se convertesse numa réplica viva da sua falecida esposa Popeia Sabina, uma mulher que o próprio Nero assassinara num ataque de ira. Este ato macabro de suplantação revela a profunda patologia do imperador, um luto distorcido, uma incapacidade de processar a perda de forma saudável, projetando a sua dor e a sua culpa num ser inocente. Ao forçar Esporo a adotar a vestimenta feminina, o penteado, os gestos e, em essência, identidade de Popeia, Nero não só procurava uma substituição, procurava uma negação da realidade do seu próprio crime, uma fantasia onde a sua esposa ainda vivia e ele podia controlá-la por completo. O simbolismo desta apropriação é arrepiante. Esporo não era apenas um corpo ao serviço de Nero, era uma tela sobre a qual o imperador projetava os seus fantasmas. A negação da individualidade de Esporo foi absoluta. A sua própria identidade foi apagada para dar lugar à de uma mulher morta, um mero reflexo do passado que Nero não conseguia largar. Esta forçada metamorfose implicava uma dupla humilhação. Primeiro, a de ser despojado do seu gênero biológico e social, e segundo, a de ser obrigado a encarnar uma figura trágica, cuja existência estava intrinsecamente ligada ao poder destrutivo do próprio Nero. O imperador não procurava amor ou afeto genuíno de Esporo, procurava um simulacro, uma representação teatral de uma relação idealizada e perdida, onde ele era o diretor omnipotente e Esporo, o ator involuntário de um drama grotesco. A patologia do poder manifesta-se aqui na sua forma mais perversa. Nero, incapaz de lidar com a culpa ou o vazio deixado pelo seu ato violento, recorre à dominação absoluta de outro ser humano como uma forma de expiação distorcida ou de controle ilusório sobre o seu próprio tormento interno. Esporo converte-se num objeto de fetichismo, não pela sua própria pessoa, mas como um receptáculo da memória e do desejo de Nero. A relação de poder torna-se assimétrica ao extremo, com Esporo reduzido a uma mera extensão da vontade do imperador, sem voz, sem vontade, sem escapatória. Esta situação não só sublinha a crueldade de Nero, mas também a vulnerabilidade extrema daqueles que se encontram à mercê de um tirano. A dignidade humana dissolve-se quando um indivíduo é forçado a viver uma mentira, a representar um papel que não lhe pertence, a existir como a sombra de outro. O luto distorcido de Nero, manifestado através da instrumentalização de Esporo, é um testemunho de como o poder sem limites pode corromper até o processo mais íntimo e pessoal da dor. Em vez de enfrentar a sua responsabilidade ou a sua dor, Nero refugia-se na fantasia, criando uma realidade alternativa através da coerção. Esporo nesta dinâmica é o sacrifício vivo no altar da loucura de Nero, uma alma penada condenada a reviver as memórias de um assassino. Esta apropriação da identidade também levanta questões profundas sobre a autenticidade e a verdade.
Pode uma pessoa, por muito oprimida que esteja, manter uma centelha do seu verdadeiro eu quando é obrigada a viver uma vida que não lhe pertence? A resposta é um não rotundo na superfície da vida de Sporo, mas no mais profundo do seu ser. A luta para manter a sua essência deve ter sido uma batalha constante e silenciosa, uma resistência interna contra a completa aniquilação do seu ser. Forçar Sporo a menos ser Popeia era um ato de necromancia psicológica. Nero, no seu delírio, tentava ressuscitar a falecida não com feitiços, mas com carne e osso forçados, com a vida de um inocente. Esta encenação constante da meno-relação com Popeia, através de Sporo, era uma distorção não só da realidade, mas do amor e do respeito. Era uma paródia macabra, um testemunho da depravação que o poder absoluto pode engendrar, transformando os vínculos humanos mais sagrados em correntes de tortura e humilhação. Sporo, vestido com sedas femininas, obrigado a emular a graça e os gestos de uma mulher que nunca conheceu, converteu-se num fantasma, uma sombra de sombras, condenado a habitar um espaço liminar entre a vida e a morte, entre a sua própria identidade e a da sua opressora. A crueldade não residia apenas na imposição, mas na perpetuação dessa farsa, na negação constante da realidade de Sporo como um ser individual, na obsessão de Nero por manter viva uma ilusão, à custa da vida de outro. A máscara de Popeia não só cobria o rosto de Sporo, cobria a sua alma, a sua vontade, o seu futuro, submergindo-o num abismo de servidão psicológica que superava até mesmo a brutalidade física. A corte de Nero não era apenas um centro de poder. Era um teatro, uma vasta cenografia, onde a dança macabra da ambição, da crueldade e do servilismo se representava diariamente. No centro deste espetáculo grotesco, Sporo, agora vestido com a identidade de Popeia, era forçado a desempenhar o papel da imperatriz na vida pública de Nero. Cada aparição era uma tortura, uma exibição da vitória do imperador sobre a vontade alheia, uma demonstração do seu ilimitado domínio. Em banquetes, procissões e cerimônias oficiais, Sporo era exibido, uma prova viva do poder de Nero para reescrever a realidade, para apagar a individualidade e moldar a existência de outro a seu bel prazer. O olhar dos cortesãos, uma mistura de medo, curiosidade e cumplicidade tácita, pesava sobre Sporo, convertendo cada passo numa humilhação pública, cada gesto numa representação forçada da sua nova e abominável identidade. A dinâmica de poder entre Nero e Sporo era de amo e escravo, carrasco e vítima, mas complexificada pela natureza íntima e perversa do seu casamento. Nero não só possuía o seu corpo, mas exigia a simulação de afeto, uma farsa de intimidade que tornava a opressão ainda mais insidiosa. A resistência aberta era impensável. O mais ínfimo indício de desafio teria sido respondido com uma brutalidade inimaginável. Portanto, Sporo viu-se forçado à submissão, a uma atuação constante, o seu rosto uma máscara de resignação, os seus movimentos calculados para não despertar a ira do tirano. O papel dos cortesãos neste drama é fundamental e moralmente complexo. Testemunhas silenciosas da humilhação de Sporo, a sua inação não só os convertia em cúmplices passivos, mas perpetuava a atmosfera de terror que permitia tais atrocidades. O medo da represália, o desejo de conservar a sua própria posição e vida, silenciava-os. Adulavam Nero, riam das suas piadas cruéis e participavam na farsa, validando assim a perversão imperial. Esta complacência é uma faceta obscura da condição humana, uma amostra de como o medo pode corromper a bússola moral, transformando indivíduos em espectadores passivos ou mesmo em participantes ativos da injustiça. O silêncio cúmplice ergue-se como mais uma personagem nesta tragédia, uma força invisível mas poderosa que aprova, por omissão, a degradação de um ser humano. A performatividade do poder, neste contexto, atinge a sua máxima expressão. Nero não só exercia o poder, ele encenava-o. Cada aparição pública de Sporo como uma Popeia era uma afirmação da capacidade do imperador de desafiar as convenções, de subverter a própria natureza da identidade. Era uma mensagem a toda Roma: o César está acima das leis dos homens e da natureza. A fragilidade da dignidade humana era exposta ao máximo, a essência de uma pessoa reduzida a um objeto de exibição,
uma marioneta no grande teatro do poder absoluto. A vida de Sporo converteu-se numa constante humilhação, um martírio diário onde o seu ser foi negado uma e outra vez. Via-se a si mesmo refletido nos olhares alheios, não como Sporo, mas como a esposa do imperador, um papel que lhe fora imposto e que o despojava da sua própria existência. Esta alienação de si mesmo, esta dissociação forçada, deve ter sido um dos tormentos mais profundos que suportou, uma ferida que não se curaria com a queda de Nero. O luxo e a ostentação da corte, os banquetes opulentos, as vestes preciosas e o incenso perfumado eram um véu para a miséria oculta, para o horror que se representava à porta fechada e em público. Sob a pátina da grandeza imperial, escondia-se a depravação, a aniquilação da vontade, a redução do ser humano a um simples instrumento. Sporo, vestido com os paramentos da imperatriz, era um monumento vivo à crueldade de Nero, um lembrete constante do seu ilimitado poder para despojar um ser humano de tudo o que o tornava tal. A crueldade não era apenas física, era uma tortura psicológica constante, um bombardeamento incessante contra a identidade e a autonomia. A vida na corte era uma prisão dourada, onde as correntes eram invisíveis mas inquebrantáveis. E no centro desta prisão, Sporo representava a tragédia da absoluta vulnerabilidade, a história silente de uma alma que tentava sobreviver à sua própria dissolução, a negação da sua essência, num mundo onde o capricho do tirano era a única lei. A sua figura torna-se então um eco, uma voz que não pode ser ouvida, um grito silencioso que ressoa através dos séculos, advertindo sobre os perigos inerentes ao poder sem limites e à complacência perante a injustiça. Apesar da opressão avassaladora, da mutilação física e da aniquilação psicológica, a história de Sporo não é apenas um relato de vitimização, mas também uma silenciosa exploração das formas subtis de resistência. Nas profundezas do desespero, o espírito humano encontra frequentemente formas, por mais minúsculas que sejam, de afirmar a sua existência, de preservar uma centelha de autonomia. Para Sporo, a resistência aberta era uma quimera, uma fantasia suicida na corte de Nero. No entanto, a resistência interna, a recusa em ser completamente consumido pela vontade do tirano, pode ter sido seu único refúgio, a sua última fortaleza inexpugnável. Esta resistência pôde manifestar-se não em atos de desafio explícito, mas na preservação do seu mundo interior, no agarrar-se às memórias da sua vida anterior, à essência de quem era antes de ser despojado. A mente humana possui uma espantosa capacidade de criar santuários internos, refúgios onde a vontade do opressor não pode penetrar. Sporo, forçado a viver uma farsa pública, pode ter cultivado em segredo uma identidade diferente, uma que lhe permitisse manter a sanidade e uma mínima sensação de si mesmo. Talvez, no silêncio dos seus aposentos, longe do olhar penetrante de Nero, se permitisse recordar o seu nome real, a sua vida como Sporo, liberto por um instante do pesado fardo de ser Popeia. Estes pequenos atos de reafirmação interna, embora invisíveis para o mundo exterior, são cruciais para a sobrevivência psicológica sob a tirania. São a negação do controle total do opressor, uma afirmação de que o espírito, apesar de tudo, continua a ser livre na sua essência mais íntima. Em contextos históricos de opressão extrema, foram documentados inúmeros exemplos de resistência passiva ou atos de desafio simbólico. Desde a preservação de línguas e culturas proibidas até a prática secreta de religiões ou a criação de arte clandestina, a história demonstra que a dignidade humana se manifesta frequentemente na rejeição silenciosa da assimilação total. Para Sporo, esta resistência pode ter tomado a forma de um olhar velado, um suspiro quase imperceptível, um momento de distanciamento mental durante as humilhações públicas. Cada vez que a sua mente se recusava a aceitar a realidade imposta, cada vez que o seu espírito se rebelava em silêncio contra o seu destino, estava a exercer uma forma de resistência. Não uma resistência que derrubaria Nero, mas uma que lhe permitiria, a ele Sporo, sobreviver espiritualmente, manter uma fração do seu ser intacta, imaculada pela corrupção do poder. A resiliência de Sporo não se mede em vitórias externas, mas na capacidade da sua alma de suportar o insuportável sem se quebrar por completo. A sua resistência foi uma batalha travada no foro interno,
uma luta para conservar a centelha da sua humanidade. Não sabemos se o conseguiu plenamente, mas a mera possibilidade de que um ser humano, sob tais condições, possa resistir à aniquilação total da sua identidade, oferece um raio de esperança na escuridão da sua história. A sua tragédia, então, eleva-se para além da mera vitimização para se converter num testemunho da inquebrantável busca humana por dignidade e autonomia, mesmo quando todas as forças externas se opõem a ela. A imagem de Esporo, silencioso e submisso em público, ocultando uma fortaleza interior, é uma poderosa reflexão sobre o espírito humano. Num mundo onde a voz lhe fora arrancada e o seu corpo fora violentado, a sua mente, talvez era o último bastião da sua liberdade. A resistência de Esporo, embora não tenha deixado inscrições nem monumentos, é um lembrete de que a verdadeira vitória sobre a opressão nem sempre se mede em batalhas ganhas, mas na capacidade de manter intacta a essência de si mesmo, mesmo quando o mundo exterior se empenha em despojar-te de tudo. Em cada passo que deu como Popeia, em cada banquete forçado, em cada procissão humilhante, pode ter havido um ato de resistência silenciosa, um grito interno que se recusava a ser silenciado, uma afirmação de que, embora o seu corpo fosse escravo, o seu espírito não o seria. E nessa silenciosa negação, nessa resistência interna, Esporo encontrou uma forma de sobreviver, não só fisicamente, mas espiritualmente, mantendo a sua humanidade apesar dos esforços de Nero para apagar por completo. Com a queda de Nero, a cortina do grande teatro da sua tirania desabou, mas para Esporo, o fim do carrasco não trouxe consigo a ansiada alvorada da liberdade. Em vez de encontrar um alívio, viu-se imerso num novo e cruel capítulo de instrumentalização. Longe de ser libertado ou de poder regressar a uma vida de anonimato, Esporo converteu-se num objeto de disputa, um peculiar e macabro nortroféu para os imperadores que se sucederam no vórtice da Guerra Civil. A Era dos Quatro Imperadores, 69 DC, um período de caos e luta pelo poder, apanhou-o numa espiral de reatribuições e humilhações contínuas. Cada novo pretendente ao trono, no seu afã de legitimar o seu poder, ou de zombar do legado do seu predecessor, via em Esporo um símbolo útil, uma posse exótica que podia ser exibida, ou pior ainda, utilizada como ferramenta de zombaria e propaganda. Esta fase da sua vida sublinha uma verdade brutal. A opressão nem sempre termina com a queda do opressor individual. Frequentemente, as estruturas de poder e as mentalidades que permitiram a tirania persistem, e as vítimas que já sofreram imensamente podem continuar a ser instrumentalizadas por novos atores no cenário político. Para Esporo, a sua existência como Popeia fora uma criação de Nero, uma projeção da sua patologia. Mas mesmo sem Nero, a sua figura, moldada pela crueldade, continuava a ser um lembrete vivo de um reinado que os novos imperadores queriam repudiar, ou de cujo misespólio queriam apropriar-se. Converteu-se num fantasma, uma sombra errante, cuja utilidade residia na sua capacidade de evocar o passado, de ser um objeto de fascínio mórbido ou de escárnio político. A triste ironia é que a sua própria singularidade, a sua deformação forçada por Nero, o condenou a continuar a ser um pária, um objeto de curiosidade. Os sucessores de Nero não o viram como um ser humano que precisava de ser libertado e curado, mas como uma relíquia de um reinado anterior, um lembrete vivo da depravação que tentavam superar ou da qual queriam distanciar-se. Otão, o sucessor imediato de Nero, afeiçoou-se a Esporo, levando-o consigo e tratando-o com uma deferência que, longe de ser um gesto de compaixão, era outra forma de exibição, uma apropriação do que fora de Nero. A posse de Esporo converteu-se num sinal de continuidade com a ostentação e as excentricidades imperiais, ou numa tentativa de herdar os símbolos de poder do tirano caído. Esta cadeia de transferências de propriedade, de um imperador para outro, revela a completa desumanização de Esporo. Não era um prisioneiro político que pudesse ser trocado, nem um cidadão a quem se pudesse restaurar o seu estatuto. Era um objeto, uma curiosidade, uma posse que passava de mão em mão, o seu destino ditado pelas alianças mutáveis e pelas vitórias militares. A sua vida,
já despojada da sua autonomia por Nero, continuava a ser um testemunho da fragilidade da existência individual frente à maquinaria implacável do poder absoluto, independentemente de quem detivesse o cetro. A esperança de liberdade desvanecia-se com cada novo imperador que via nele não uma pessoa a sofrer, mas uma recordação útil, um vestígio da tirania que podia ser manipulado. A figura de Esporo, neste contexto, converte-se num símbolo das vítimas perpétuas dos sistemas opressivos. Mesmo após a queda do tirano inicial, o trauma e as estruturas que o criaram podem continuar a escravizar as suas vítimas de maneiras novas e complexas. A ideia de que uma pessoa, uma vez desumanizada, pode ser facilmente reinstrumentalizada por outros poderes é uma advertência sombria sobre a dificuldade de escapar das correntes da opressão, mesmo quando estas parecem ter se quebrado. A liberdade para Esporo não era simplesmente a ausência de Nero, mas a restauração da sua identidade, da sua autonomia, do seu direito a uma existência não definida pelos caprichos de outros. E essa liberdade, tragicamente, foi-lhe negada uma e outra vez, convertendo a sua vida pós-Nero numa prolongação do tormento, uma busca interminável por um fim que só ele poderia decidir, num ato final de desesperada autonomia. O plano do imperador Vitélio de exibir Esporo na arena representou o ápice da sua degradação, uma tentativa final e deliberada de aniquilar qualquer vestígio da sua dignidade. A arena romana não era apenas um lugar de espetáculos e jogos, era um microcosmo da sociedade, um espaço onde o poder se manifestava na sua forma mais brutal e pública e onde as vidas humanas se consumiam para o entretenimento das massas. A proposta de Vitélio não era um castigo habitual, mas uma humilhação calculada, concebida para converter Esporo no objeto de zombaria de milhares, um entretenimento macabro que consolidaria a autoridade do novo imperador através do escárnio de um símbolo do regime anterior. O espetáculo público na antiga Roma tinha uma profunda dimensão política e social. Através dos jogos, das execuções e das representações, os imperadores não só mantinham o povo entretido, mas também reafirmavam a sua autoridade, exibiam o seu poder sobre a vida e a morte e reforçavam as hierarquias sociais. A proposta de Vitélio de forçar Esporo a participar numa recriação, provavelmente uma paródia do seu casamento com Nero, uma exibição da sua feminilidade forçada, procurava apagar qualquer rastro da excentricidade de Nero através da degradação pública da sua miúva. Era uma forma de limpar a imagem da corte, mas fazia-o à custa da humanidade de Esporo, convertendo-o num bode expiatório, um símbolo vivo do passado que devia ser purgado através da zombaria. A crueldade inerente a este tipo de entretenimento residia na sua capacidade de desumanizar completamente a vítima. Na arena, Esporo não seria visto como um ser humano, mas como um objeto de diversão, uma monstruosidade que provocava risos e desprezo. Esta exibição pública não só procurava humilhá-lo, procurava aniquilar o seu espírito, pulverizar qualquer resto de orgulho ou resistência que pudesse ter mantido. A zombaria da multidão, os gritos, os risos, o escrutínio de milhares de olhos ávidos de espetáculo, teriam sido um tormento muito para além da dor física. Era a aniquilação da pessoa no palco público, uma negação do seu direito à intimidade e à dignidade nos seus últimos momentos. A desumanização atingia o seu ponto culminante quando a vida de Esporo se reduzia a um mero ato num circo romano, o seu sofrimento convertido em passatempo para a plebe e a elite. A escolha de Vitélio de humilhar Esporo desta maneira revela uma continuidade na mentalidade dos imperadores romanos, a disposição para utilizar os indivíduos como meros instrumentos para os seus próprios fins políticos e de entretenimento. Não havia compaixão nem reconhecimento da tragédia de Esporo, apenas a fria conveniência da sua utilidade como símbolo. A ameaça da arena, portanto, não era apenas a da morte, mas a de uma morte social, uma aniquilação simbólica em vida que o deixaria exposto e vulnerável à vergonha eterna. Para Esporo, que já suportara a mutilação, a anulação da sua identidade e a servidão prolongada, a perspectiva desta degradação final, de ser exibido como um monstro ou um bobo, deve ter sido o limite do tolerável. A ideia de que o seu corpo já violentado e reformado pela vontade de outro, fosse agora exibido como um espetáculo grotesco, deve ter sido insuportável. Era a negação final da sua agência,
a última afronta à sua existência. A arena, com a sua sede de sangue e a sua crueldade inerente, representava o abismo mais profundo da desumanização. E nesse abismo, Esporo recusou-se a cair. A crueldade do entretenimento romano, muitas vezes celebrada pela sua grandiosidade, mostra o seu lado mais obscuro em casos como este, onde a vida humana se reduz a um mero objeto de consumo visual, onde a compaixão é afogada pelo clamor da multidão e onde a dignidade se sacrifica no altar da diversão e do poder. A imagem de Esporo, à beira de ser lançado à vergonha pública, é um lembrete arrepiante de até onde pode chegar a crueldade humana e do desespero que pode empurrar uma pessoa a procurar uma saída, mesmo a mais definitiva, para preservar a sua última centelha de humanidade. A decisão de Esporo de tirar a própria vida, para evitar a última e mais abjeta degradação na arena, não foi um ato de fraqueza, mas um testemunho dilacerante da busca desesperada pela autonomia nas circunstâncias mais extremas. Frente à perspectiva de ser exibido como um espetáculo grotesco, um objeto de zombaria pública, Esporo escolheu a morte como seu último ato de controle sobre o seu próprio destino. Num mundo onde o seu corpo, a sua identidade e a sua vontade tinham sido sistematicamente usurpados e moldados por outros, a autodeterminação sobre a sua própria existência tornou-se a única forma de recuperar uma centelha de dignidade, um protesto silencioso mas rotundo contra a aniquilação total do seu ser. O conceito do suicídio como um ato de resistência é um tema complexo e doloroso. No contexto de Esporo, não se tratava de uma renúncia à vida num sentido nihilista, mas de uma afirmação da dignidade pessoal perante uma humilhação insuportável. Era uma declaração de que havia um limite para o que podia suportar, uma linha que não estava disposto a cruzar, mesmo que essa linha significasse o fim da sua existência. O desespero que conduz uma pessoa a escolher a morte, em vez da humilhação, é uma medida da profundidade do sofrimento que estava a experimentar. Para Esporo, a vida sem dignidade, a existência como um mero objeto de escárnio, era pior do que a inexistência. A morte, neste caso, converteu-se na única porta para a liberdade, o único escape de uma realidade que lhe fora brutalmente imposta. Esta escolha final, este ato supremo de agência no meio da total impotência, realça o valor incalculável da dignidade e da autonomia pessoal. Ao longo da sua vida, Esporo fora despojado de tudo da sua masculinidade, do seu nome, da sua liberdade, da sua própria vontade. Nero transformara-o num brinquedo e agora Vitélio queria convertê-lo num bobo para as massas. Ao escolher a morte, Esporo recusou-se a ser o objeto de entretenimento, a ser a marioneta no último ato de uma farsa cruel. Reivindicou o seu corpo, a sua alma, o seu final. Foi um grito silencioso de menos mais, uma última afirmação de que a sua vida, embora truncada e torturada, não seria completamente consumida pela perversidade de outros. A história de Esporo obriga-nos a confrontar a pergunta: qual é o preço da dignidade? Para ele, o preço foi a sua própria vida. O seu suicídio, embora trágico, pode ser interpretado como uma vitória moral, um ato de desafio definitivo contra um sistema que procurava despojá-lo da sua humanidade até ao último sopro. Ao contrário das mortes impostas pelos seus opressores, a sua morte foi, em última análise, a sua própria decisão, a única que pôde tomar livremente. No seu último momento, Esporo, o eunuco forçado a ser uma mulher, o menos esposo de um tirano, o troféu de imperadores efêmeros, recuperou o seu nome e a sua vontade ao recusar-se a ser o brinquedo da multidão. O ato de Esporo ressoa através da história como um eco de resistência pessoal frente à opressão absoluta. Não foi um herói militar nem um orador, mas o seu ato final de autonomia, a sua recusa em ser um objeto de zombaria, eleva-o à categoria daqueles que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadas, encontraram uma forma de afirmar a sua humanidade. A sua morte não foi um fracasso, mas um ato de libertação, um lembrete de que, mesmo quando todas as portas parecem fechadas, a vontade de um indivíduo para proteger a sua essência pode manifestar-se das maneiras mais drásticas. A história de Esporo, que começou com a desumanização forçada, termina com um ato de autodeterminação,
um trágico mas poderoso lembrete de que a dignidade humana, uma vez espezinhada, pode procurar o seu último refúgio na escolha do seu próprio fim, marcando uma fronteira inquebrantável que o poder mais absoluto não pôde cruzar. A história de Esporo, oculta entre os vastos anais da Roma imperial, tem sido um eco que ressoa através dos séculos. Um relato trágico que foi contado e reinterpretado de diversas maneiras, cada uma delas refletindo as sensibilidades e preocupações da sua época. Desde os historiadores antigos, que frequentemente o mencionavam com uma nuance de curiosidade ou mesmo zombaria pela sua condição de eunuco e o seu papel na corte de Nero, até as leituras contemporâneas que procuram na sua vida um prisma para entender a crueldade, a identidade de gênero e a resiliência humana. A narrativa de Esporo evoluiu, adquirindo novos significados e camadas de profundidade. Para os cronistas romanos como Suetônio ou Dion Cássio, a vida de Esporo era frequentemente um testemunho da depravação de Nero, mais um exemplo das excentricidades e perversões do imperador. A sua condição de eunuco e o seu meno com Nero eram apresentados como uma amostra da decadência moral da elite imperial, mais do que como a tragédia pessoal de um indivíduo. A empatia por Esporo, se existia, estava subsumida na fascinação pelo escândalo e pelo poder absoluto. Nestas narrativas, Esporo era uma personagem secundária, uma figura no fundo do drama imperial, cuja função principal era ilustrar a baixeza moral do seu opressor. Com o passar do tempo, e especialmente com o advento de uma compreensão mais matizada da psicologia humana e das complexidades da identidade, a história de Esporo começou a ser reinterpretada. Na era moderna, a ênfase deslocou-se para o indivíduo, para o trauma psicológico de ser despojado da identidade e da agência. Os estudos de gênero e a psicologia permitiram uma leitura mais profunda, vendo em Esporo não só uma vítima da tirania, mas também uma figura que desafia as normas binárias de gênero do seu tempo e que experiencia uma profunda crise existencial. A sua história converte-se num caso de estudo sobre a desumanização, o trauma e a busca desesperada pela autonomia pessoal frente à opressão absoluta. A importância de recordar estas histórias, frequentemente esquecidas ou relegadas às notas de rodapé da história, reside na sua capacidade de atuar como advertências atemporais. A vida de Esporo é um espelho que reflete os perigos do poder desenfreado, uma força que, sem contrapesos, pode transformar os seres humanos em meros objetos, despojando-os da sua humanidade e da sua dignidade. É um lembrete de que a crueldade nem sempre se manifesta em grandes guerras ou genocídios, mas também na tortura silenciosa do espírito, na negação da identidade e na instrumentalização de um corpo e uma alma. Além disso, a história de Esporo convida à reflexão sobre a responsabilidade coletiva. Os cortesãos, os cidadãos, os sucessores imperiais que, de uma forma ou de outra, foram cúmplices do seu sofrimento, recordam-nos que a tirania prospera no silêncio e na aquiescência. A sua história, portanto, não é apenas a de Nero e Esporo, mas a de uma sociedade que permitiu que tais atrocidades tivessem lugar, seja por medo, por ambição ou por indiferença. Ao recordar Esporo, não só lamentamos o seu destino, mas também nos interrogamos sobre a nossa própria capacidade de atuar perante a injustiça. Finalmente, a história de Esporo converte-se num lamento por todas as vidas anônimas que foram esmagadas pelo poder. Embora o seu nome tenha sobrevivido, o vídeo recorda-nos que ele representa inúmeros indivíduos que sofreram de maneira semelhante, as suas vozes silenciadas, as suas identidades apagadas. A sua vida é um testamento à fragilidade da existência humana frente à crueldade e um apelo à empatia, à compreensão de que por trás de cada ato de opressão há um ser humano com uma história, com uma dor e com uma dignidade que, por mais espezinhada que esteja, merece ser recordada e honrada. A releitura da sua vida na atualidade é, em essência, um ato de restituição, de dar uma voz àqueles a quem ela foi arrancada, de transformar um relato de vexame numa profunda reflexão sobre a condição humana e os seus limites. O legado da vulnerabilidade, encarnado na figura de Esporo, transcende as barreiras do tempo para nos revelar verdades universais sobre a condição humana e os perigos inerentes ao poder sem limites. A sua história,
que é em essência uma viagem através do despojamento e do trauma, ilumina com uma luz sombria a fragilidade do indivíduo frente à força esmagadora da autoridade descontrolada. Esporo converte-se num arquétipo da vítima, um lembrete palpável de como, sob um regime tirânico, a própria existência de uma pessoa pode ser reduzida a um mero objeto, um instrumento para os caprichos mais obscuros do opressor, anulando qualquer vislumbre de autonomia ou vontade própria. Esta vulnerabilidade não é exclusiva da Roma antiga, é uma constante na história da humanidade, manifestando-se em diversas formas de opressão, desde a escravidão até a perseguição política, a tortura e a manipulação psicológica. A história de Esporo é, fundamentalmente, uma poderosa meditação sobre a importância incalculável da identidade e da autonomia. Quando a Esporo lhe foi arrancado o seu nome, o seu gênero, o seu corpo e a sua capacidade de escolha, foi-lhe despojado o que o tornava um ser humano único. A luta pela identidade, pelo direito de se definir a si mesmo e de viver de acordo com essa definição, é um tema central na experiência humana. Esporo, forçado a viver como um reflexo distorcido da falecida esposa de Nero, representa a agonia de uma existência negada, uma vida vivida sob uma máscara imposta. A sua tragédia obriga-nos a valorizar a liberdade de ser quem somos, de viver sem o temor constante de que a nossa essência possa ser reescrita pela vontade arbitrária de outro. A autonomia, entendida como a capacidade de tomar decisões sobre a própria vida, o corpo e o destino, revela-se não como um luxo, mas como um direito fundamental, cuja ausência condena o indivíduo a uma existência de servidão e desespero. Além disso, o relato de Esporo confronta-nos com a ambivalência da natureza humana, a capacidade tanto para a crueldade mais abjeta, como para a resistência mais profunda. Nero personifica a escuridão do poder corrupto, a indiferença sádica e a desumanização levada às suas últimas consequências. Mas no silêncio e no sofrimento de Esporo, vislumbramos a capacidade do espírito humano para suportar o insuportável, para resistir, ainda que internamente, à aniquilação total. O seu ato final, o suicídio como escape da humilhação, embora trágico, é um grito desesperado de autonomia, um lembrete de que, mesmo no abismo do desespero, a vontade de um indivíduo pode afirmar a sua dignidade até o último sopro. Esta dualidade, a capacidade de infligir e suportar, de oprimir e resistir, é um lembrete constante da complexidade moral da humanidade. As conexões da história de Esporo com problemáticas contemporâneas são ineludíveis. Num mundo onde a identidade de gênero continua a ser um campo de batalha para a aceitação e os direitos, a experiência de Esporo, embora forçada e trágica, ressoa com as lutas pela autodeterminação da identidade. As discussões sobre o controle corporal, a autonomia individual e a violência de gênero encontram um eco distante na sua história. Da mesma forma, os regimes autoritários que hoje em dia oprimem os seus cidadãos apagam identidades culturais ou políticas e submetem indivíduos a torturas psicológicas e físicas, são uma manifestação moderna da mesma patologia do poder que atormentou Esporo. O legado de Esporo, portanto, não é apenas um sombrio conto do passado, mas uma advertência perene. Insta-nos a permanecer vigilantes perante os sinais do poder sem contrapesos, a defender a autonomia e a dignidade de cada indivíduo e a reconhecer que a humanidade de cada pessoa é um valor inalienável que deve ser protegido a todo custo. A sua vida, embora marcada pela tragédia, converte-se num farol que ilumina a escuridão da opressão, recordando-nos que mesmo quando a crueldade parece triunfar, a luta pela identidade e pela dignidade é uma constante inquebrantável na alma humana, uma busca eterna pela liberdade que só se silencia com o último suspiro. É um apelo à empatia, à memória e à ação, para assegurar que nenhuma vida seja reduzida a um mero objeto nas mãos de um tirano. O próprio tecido da identidade de Esporo foi desfiado e retecido com fios de crueldade e perversão, não por escolha própria, mas pelo capricho megalômano de Nero. Antes do seu fatídico encontro com o imperador, Esporo era um liberto, o que implicava uma liberdade recém-adquirida, um horizonte de possibilidades que, embora limitado pelo seu estatuto social, oferecia a promessa de uma vida forjada pelas suas próprias decisões. No entanto,
Esta incipiente autonomia foi violentamente arrebatada. A escolha de Nero de castrar Esporo não foi um ato impulsivo. Foi uma decisão calculada, concebida para transformar Esporo de um homem numa figura andrógina, despojando-o de uma característica biológica e socialmente definidora. Este ato de emasculação não foi apenas uma mutilação física, mas um brutal assalto à essência do seu ser, uma negação fundamental da sua masculinidade e da sua capacidade de procriar, pilares da identidade na sociedade romana. O trauma da castração transcende a dor física aguda, implica uma reconfiguração radical da autoimagem, uma ferida psicológica que afeta a percepção de si mesmo e a interação com o mundo. Esporo, de um momento para o outro, foi forçado a confrontar uma nova realidade corporal e social. O seu corpo, que antes era seu, converteu-se num objeto da vontade de outro, uma tela sobre a qual se inscreveu a crueldade. A despersonalização, um mecanismo de defesa comum em situações de trauma extremo, pode tê-lo envolvido, dissociando-o da agonia e da humilhação para sobreviver. Este estado de dissociação, embora protetor a curto prazo, agrava a crise de identidade, separando a pessoa das suas próprias experiências e emoções. A imposição da identidade feminina e do nome de Popeia agudizaram este processo de desumanização. Nero não só lhe retirou o seu gênero biológico, impôs-lhe um gênero social que não lhe correspondia e um nome que o vinculava à sua própria vítima, Popeia Sabina. Esporo viu-se obrigado a viver como um simulacro, um reflexo de uma mulher que o próprio Nero assassinara, submergindo-o numa espiral de luto vicário e fantasia imperial. Este ato de suplantação é uma das maiores crueldades psicológicas, anular a existência de uma pessoa para que sirva de recipiente à memória de outra, numa tentativa doentia do tirano de exorcizar as suas próprias culpas e nostalgias. A imposição da vestimenta e dos modos femininos não foi apenas uma farsa, mas um lembrete constante da sua nova realidade, uma prisão visível de seda e joias. A vida de Esporo na corte de Nero, como a imperatriz Popeia, foi um tormento diário. Cada aparição pública, cada banquete, cada procissão era uma exposição da sua humilhação, um espetáculo onde o seu corpo e a sua identidade eram postos em exibição para o entretenimento e a afirmação do poder de Nero. O olhar dos cortesãos, entre a curiosidade mórbida e o servilismo, deve ter sido um peso insuportável, convertendo-o num objeto de bisbilhotice e zombaria silenciosa. A dignidade, esse conceito elusivo mas essencial para a condição humana, foi-lhe sistematicamente negada. O sorriso forçado, o silêncio imposto, a submissão aparente, eram as únicas ferramentas de sobrevivência num ambiente onde a desobediência significava uma brutalidade ainda maior. A sua existência converteu-se numa performance constante, uma vida vivida não para si mesmo, mas para o consumo de outros, especialmente o do seu captor. A experiência de Esporo, neste sentido, transcende o puramente histórico para se converter numa poderosa alegoria da destruição da identidade sob regimes totalitários ou em contextos de abuso de poder. A aniquilação da personalidade, a reescrita da história pessoal e a imposição de uma nova identidade são táticas comuns de opressores que procuram apagar a individualidade para exercer um controle absoluto. Esporo, então, não é apenas uma personagem trágica da antiguidade, mas um símbolo atemporal de todas as vítimas da opressão que viram as suas vidas e as suas identidades despojadas, obrigadas a viver como ecos da vontade alheia, num silêncio forçado que, paradoxalmente, grita a verdade do seu sofrimento. A sua história convida-nos a refletir sobre a fragilidade da nossa própria identidade, um tesouro que deve ser protegido zelosamente de qualquer força externa que tente redefini-la ou anulá-la. O colapso do reinado de Nero, um vórtice de conspirações, levantamentos militares e deserções, não libertou Esporo no sentido mais profundo da palavra. Embora a morte do tirano marcasse o fim do seu tormento direto sob um único amo, atirou-o para um novo purgatório de instrumentalização e desumanização. A Roma pós-Nero era um caos. O ano de 69 d.C., conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, viu uma rápida sucessão de governantes,
cada um lutando para consolidar o seu poder no meio da instabilidade política e da guerra civil. Neste ambiente volátil, Esporo, longe de ser um ser humano com direito à liberdade, converteu-se numa peculiar peça de espólio, um objeto de transição que passava de mão em mão, um testemunho vivo e grotesco do derrubado regime neroniano. A figura de Esporo, já irrevogavelmente alterada pelas perversões de Nero, adquiriu um valor simbólico para os novos contendores ao trono. Para Otão, o primeiro sucessor de Nero neste turbulento período, Esporo foi uma aquisição. Otão, que fora parte da corte de Nero, não só o tomou para o seu lado, mas, segundo alguns relatos, tratou-o com uma estranha mistura de afeto e exibição, referindo-se frequentemente a ele como a sua ex-esposa. Esta relação, longe de ser uma demonstração de compaixão ou libertação, era outra forma de exercer domínio, uma apropriação dos símbolos e possessões do imperador caído. Ao manter Esporo, Otão não só se vinculava com a faustuosidade e as excentricidades do passado imperial, mas também afirmava a sua própria continuidade com o poder, assumindo o que fora de Nero, mesmo nos seus aspectos mais aberrantes. Esporo converteu-se assim numa ponte viva entre o velho regime e o novo, uma relíquia curiosa que podia ser exibida para legitimar a transição ou para deleite pessoal do novo soberano. Mas a instabilidade era a norma. Com a derrota de Otão às mãos de Vitélio, Esporo foi novamente transferido. Desta vez o seu destino tomou um rumo ainda mais cruel. Vitélio, procurando consolidar a sua autoridade e distanciar-se dos excessos dos seus predecessores, não viu em Esporo um objeto de afeto ou curiosidade, mas um símbolo da depravação neroniana que devia ser publicamente humilhado e aniquilado. A ideia de exibi-lo na arena, não como gladiador, mas como um objeto de zombaria, era uma estratégia calculada para repudiar o passado através da degradação de um dos seus símbolos mais estranhos. Esta cadeia de transferências de menopropriedade ilustra a total desumanização de Esporo. Não era um prisioneiro político que pudesse ser libertado, nem um cidadão a quem se pudesse restaurar o seu estatuto e direitos. Era um objeto, uma curiosidade, uma posse, o seu destino ditado pelas vitórias militares e pelas alianças mutáveis dos poderosos. Esta persistente instrumentalização de Esporo, mesmo após a queda do seu opressor inicial, é um testemunho sombrio de como as vítimas da tirania podem continuar a ser cativas das suas circunstâncias muito depois de o tirano ter desaparecido. As estruturas de poder, a mentalidade de desumanização e a propensão para tratar os seres humanos como objetos persistem, independentemente de quem detém o cetro. Esporo, portanto, não encontrou a ansiada liberdade com a morte de Nero, encontrou-se num limbo de vulnerabilidade, esperando o próximo capricho, a próxima humilhação imposta pelos novos amos de Roma. A sua vida, já despojada da sua autonomia pela brutalidade de Nero, continuou a ser um reflexo da fragilidade da existência individual frente à maquinaria implacável do poder absoluto, uma advertência de que a verdadeira libertação requer não só a queda de um tirano, mas uma mudança fundamental na forma como uma sociedade valoriza e protege a dignidade de cada um dos seus membros. A tragédia de Esporo, na sua prolongação pós-Nero, converte-se assim num lamento por todas as vítimas que, mesmo após o fim do seu tormento inicial, permanecem presas nas sequelas da opressão, esperando um destino que elas mesmas não podem controlar. A culminação da tragédia de Esporo pairava sobre ele na forma do plano de Vitélio para exibi-lo publicamente na arena, um ato que não era uma simples execução, mas uma degradação calculada até a aniquilação total da sua dignidade. A arena romana não era um mero anfiteatro para o entretenimento. Era um cenário brutal, onde o poder se exibia na sua forma mais crua e onde as vidas humanas se consumiam, frequentemente com uma indiferença sádica, para o deleite das massas. A proposta de Vitélio não era um castigo habitual para um inimigo político, mas uma humilhação primorosamente cruel, concebida para converter Esporo no objeto de zombaria e escárnio de milhares, um espetáculo macabro que, na mente do novo imperador, consolidaria a sua própria autoridade ao espezinhar um símbolo do regime neroniano que ele procurava repudiar. O espetáculo público na antiga Roma possuía uma profunda dimensão política, social e ritual. Através dos jogos,
das execuções, das recriações de batalhas e das exibições exóticas, os imperadores não só mantinham o povo entretido e distraído, mas também reafirmavam a sua autoridade inquestionável, demonstravam o seu poder absoluto sobre a vida e a morte dos seus súbditos e reforçavam as hierarquias sociais. A intenção de Vitélio ao forçar Esporo a participar numa recriação, presumivelmente uma paródia cruel do seu casamento com Nero ou uma exibição da sua feminilidade imposta e da sua condição de eunuco, era apagar qualquer vestígio da excentricidade e depravação de Nero através da degradação pública da sua miúva. Era uma estratégia para limpar a imagem da corte e a figura imperial, mas fazia-o à custa da humanidade de Esporo, convertendo-o num bode expiatório, um símbolo vivo do passado abominável que devia ser purgado através do ridículo e da vexação massiva. A crueldade inerente a este tipo de entretenimento residia precisamente na sua capacidade de desumanizar completamente a vítima, transformando-a num mero objeto de consumo. Na arena, Esporo não seria visto como um ser humano com a sua própria história de sofrimento, mas como um espetáculo ambulante, uma curiosidade grotesca concebida para provocar risos, asco ou desprezo. Esta exibição pública não só procurava humilhá-lo e envergonhá-lo, procurava aniquilar o seu espírito, pulverizar qualquer resto de orgulho, resistência ou dignidade que pudesse ter mantido ao longo dos seus anos de tormento. A zombaria da multidão, os gritos, os risos estridentes, o escrutínio desdenhoso de milhares de olhos ávidos de espetáculo teriam sido um tormento muito para além de qualquer dor física. Era a aniquilação da pessoa no palco público, uma negação rotunda do seu direito à intimidade, à paz, à dignidade nos seus últimos momentos. A desumanização atingia o seu ponto culminante quando a vida de Esporo, já uma paródia, se reduzia a um mero ato no circo romano, o seu sofrimento convertido em passatempo para a plebe e a elite por igual. A escolha de Vitélio de humilhar Esporo, desta maneira tão específica, revelava uma continuidade na mentalidade dos imperadores romanos, a disposição para utilizar os indivíduos, mesmo aqueles que já tinham sido brutalizados por um predecessor, como meros instrumentos para os seus próprios fins políticos, de propaganda e de entretenimento. Não havia compaixão, nem reconhecimento da tragédia pessoal de Esporo, apenas a fria e calculada conveniência da sua utilidade como símbolo. A ameaça da arena, portanto, não era simplesmente a perspectiva da morte, mas a de uma morte social, uma aniquilação simbólica em vida que o deixaria exposto e vulnerável à vergonha eterna. Para Esporo, que já suportara a mutilação, a anulação forçada da sua identidade e anos de servidão prolongada, a perspectiva desta degradação final, de ser exibido como um monstro ou um bobo, deve ter sido o limite do tolerável, o ponto de ruptura. A ideia de que o seu corpo, já violentado e reformado pela vontade despótica de Nero, fosse agora exibido como um espetáculo grotesco e irrisório, deve ter sido insuportável para qualquer vestígio do seu espírito. Era a negação final da sua agência, a última e mais cruel afronta à sua existência. A arena, com a sua sede de sangue, o seu gosto pelo macabro e a sua crueldade inerente, representava o abismo mais profundo da desumanização e do desprezo pela vida humana. E nesse abismo, nesse precipício da vergonha eterna, Esporo recusou-se rotundamente a cair. A crueldade do entretenimento romano, frequentemente celebrada pela sua grandiosidade e pela sua capacidade de assombro, mostra aqui o seu lado mais obscuro, a sua verdadeira face quando a vida humana se reduz a um mero objeto de consumo visual, onde a compaixão é afogada pelo clamor ensurdecedor da multidão e onde a dignidade se sacrifica impunemente no altar da diversão depravada e da reafirmação do poder. A imagem de Esporo, à beira de ser lançado à vergonha pública mais abjeta, é um lembrete arrepiante de até onde pode chegar a crueldade humana e do desespero profundo que pode empurrar uma pessoa a procurar uma saída, mesmo a mais definitiva, para preservar a sua última e mais preciosa centelha de humanidade, o seu último sopro de autodeterminação, um grito silencioso que se recusa a ser silenciado pela zombaria. A decisão de Esporo de pôr fim à sua própria vida para evitar a ignomínia da exibição na arena não foi um ato de cobardia nem de rendição.
mas um testemunho dilacerante de uma profunda e desesperada busca por autonomia nas circunstâncias mais desumanas imagináveis. Frente à perspectiva iminente de ser lançado ao circo como um mero objeto de entretenimento, exposto ao escárnio e à zombaria de uma multidão sedenta de espetáculo, Sporo escolheu a morte como seu único e último ato de controle sobre o seu próprio destino. Num mundo onde o seu corpo fora brutalmente mutilado, a sua identidade sistematicamente usurpada, o seu nome apagado e a sua vontade completamente subjugada pelos caprichos dos poderosos, a autodeterminação sobre a sua própria existência, ergueu-se como a única via para recuperar uma centelha de dignidade inalienável, um protesto silencioso mas rotundo contra a aniquilação total do seu ser. O conceito do suicídio, no contexto de Sporo, transcende a mera ação de tirar a vida para se converter num ato de resistência, um tema complexo e doloroso que desafia interpretações simplistas. Para ele, não se tratava de uma renúncia nihilista à vida per si, mas de uma afirmação desesperada da dignidade pessoal perante uma humilhação insuportável que prometia ser a culminação de anos de tormento. Foi uma declaração inequívoca de que existia um limite intransponível ao que o seu espírito podia suportar, uma linha que se recusava rotundamente a cruzar, mesmo que essa linha marcasse o fim da sua existência física. A profundidade do desespero que pode levar uma pessoa a escolher a morte em vez da humilhação pública é uma medida arrepiante do sofrimento insondável que Sporo experienciava. Para ele, a vida sem dignidade, a existência como um mero objeto de escárnio e diversão para as massas, era uma condenação pior do que a própria morte, uma agonia perpétua da alma. A morte, neste caso extremo, converteu-se na única porta para uma liberdade verdadeira, o único escape definitivo de uma realidade que lhe fora brutalmente imposta e que prometia uma degradação sem fim. Esta escolha final, este ato supremo de agência individual no meio da mais absoluta impotência, realça com uma luz crua o valor incalculável da dignidade intrínseca e da autonomia pessoal. Ao longo da sua vida, Sporo fora despojado de absolutamente tudo o que o definia: a sua masculinidade, o seu nome original, a sua liberdade de movimento, a sua própria vontade e a sua capacidade de escolha. Nero transformara-o num brinquedo sádico, uma extensão dos seus próprios desejos retorcidos, e agora Vitélio, no seu afã de purgar o legado do seu predecessor, queria convertê-lo num bobo para o escárnio das massas. Ao tomar a decisão final de tirar a própria vida, Sporo recusou-se, com uma força inquebrantável, a ser o objeto de entretenimento, a ser a marioneta final no último ato de uma farsa cruel que não escolhera. Reivindicou assim a posse do seu próprio corpo, da sua alma atormentada e do seu próprio final. Foi um grito silencioso de menos mais, uma última e contundente afirmação de que a sua vida, embora truncada e torturada até ao limite do humano, não seria completamente consumida, nem desfigurada pela perversidade insondável de outros. A história de Sporo obriga-nos, de maneira ineludível, a confrontar a pergunta fundamental: qual é o preço da dignidade humana? Para ele, o preço foi a sua própria vida. O seu suicídio, embora imensamente trágico e doloroso, pode ser interpretado não como um sinal de derrota, mas como uma vitória moral póstuma, um ato de desafio definitivo contra um sistema que procurava despojá-lo da sua humanidade até o último sopro do seu ser. Ao contrário das inúmeras mortes impostas e arbitrárias que presenciou na corte imperial, a sua própria morte foi, em última análise, a sua própria decisão, a única que pôde tomar livremente no meio do seu cativeiro existencial. No seu último e dilacerante momento, Sporo, o eunuco forçado a adotar a identidade feminina, o esposo de um tirano, o troféu passivo de imperadores efêmeros, recuperou o seu nome perdido e a sua vontade quebrada ao recusar-se rotundamente a ser o brinquedo final de uma multidão ávida de morbidez. O ato de Sporo ressoa através da história como um eco atemporal de resistência pessoal frente à opressão absoluta e à humilhação sistemática. Não foi um herói militar nem um orador carismático que inspirasse multidões, mas o seu ato final de autonomia, a sua inquebrantável recusa em ser um objeto de zombaria, eleva-o à categoria daqueles que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadas e degradantes, encontraram uma forma de afirmar a sua humanidade inerente e a sua dignidade inalienável. A sua morte não foi um fracasso do seu espírito,
mas um ato de libertação póstuma, um lembrete comovente de que, mesmo quando todas as portas parecem irrevogavelmente fechadas e todas as esperanças desvanecidas, a vontade indomável de um indivíduo para proteger a sua essência pode manifestar-se das maneiras mais drásticas e definitivas. A história de Sporo, que começou com a desumanização forçada pela crueldade alheia, culmina com um ato de autodeterminação, um trágico mas poderosíssimo lembrete de que a dignidade humana, uma vez espezinhada até ao pó, pode procurar o seu último e sagrado refúgio na escolha do seu próprio fim, marcando assim uma fronteira inquebrantável que o poder mais absoluto e perverso não pôde, nem poderá jamais, cruzar. A sua vida e a sua morte convertem-se num testamento silencioso da luta eterna pela soberania do ser, mesmo quando o mundo exterior se empenha em negá-la por completo. A história de Sporo, embora relegada frequentemente às notas de rodapé dos grandes relatos imperiais, transcendeu a mera anedota histórica para se converter numa fonte inesgotável de reflexão sobre a natureza humana, o poder e a crueldade. Os historiadores antigos como Suetônio e Dion Cássio registaram-na, mas frequentemente com uma mistura de curiosidade, escândalo e um matiz de desprezo pela figura de Sporo, que viam como uma mera extensão das perversões de Nero, não como uma vítima com uma tragédia pessoal. A sua condição de eunuco e o seu meno casamento com o imperador eram apresentados como exemplos da decadência moral da elite romana, elementos exóticos que sublinhavam a extravagância e a depravação do tirano. Nas suas crônicas, Sporo era uma personagem secundária, uma peça no quebra-cabeças da vida de Nero, cuja função principal era ilustrar a baixeza moral e a megalomania do seu opressor, sem lhe conceder uma voz ou uma profundidade intrínseca ao seu sofrimento. No entanto, ao longo dos séculos, à medida que a sensibilidade humana e a compreensão da psicologia evoluíram, a narrativa de Sporo foi objeto de reinterpretações significativas. Na era moderna, o foco deslocou-se da figura de Nero para de Sporo mesmo, procurando na sua vida um prisma através do qual examinar temas mais universais e profundos. Os estudos contemporâneos, influenciados pela psicologia do trauma, a sociologia da opressão e as teorias de gênero, permitiram uma leitura mais empática e matizada. Sporo já não é apenas uma curiosidade, mas uma figura trágica que encarna a desumanização, o trauma psicológico de ser despojado da identidade da agência e a luta desesperada pela autonomia. A sua história converteu-se num caso de estudo sobre como o poder pode despojar um indivíduo da sua essência e como, mesmo nas circunstâncias mais extremas, o espírito humano pode manifestar uma forma de resistência. A importância de recordar e reinterpretar estas histórias, frequentemente esquecidas ou minimizadas nos grandes discursos históricos, reside na sua capacidade de atuar como advertências atemporais. A vida de Sporo é um espelho que reflete os perigos inerentes ao poder sem contrapesos, uma força que, sem limites nem freios morais, pode transformar os seres humanos em meros objetos, despojando-os da sua humanidade, da sua dignidade e do seu direito a existir como indivíduos. É um lembrete doloroso de que a crueldade nem sempre se manifesta em grandes conflitos ou genocídios massivos, mas também na tortura silenciosa do espírito, na negação sistemática da identidade e na instrumentalização de um corpo e uma alma para satisfazer os caprichos mais depravados. O seu relato, portanto, não é apenas um fragmento da história romana, mas uma alegoria universal sobre a fragilidade da existência individual frente à tirania. Além disso, a história de Sporo convida a uma reflexão profunda sobre a responsabilidade coletiva. Os cortesãos, a guarda pretoriana, os cidadãos de Roma e os sucessores imperiais que, de uma forma ou de outra, foram cúmplices do seu sofrimento, seja por medo, por ambição, por indiferença ou pela mera conveniência política, recordam-nos que a tirania não é apenas obra de um indivíduo, mas que prospera no silêncio, na aquiescência e na passividade da sociedade. A não intervenção, a falta de uma voz que denuncia a injustiça, converte-se em mais uma engrenagem na maquinaria da opressão. Ao recordar Sporo, não só lamentamos o seu destino pessoal, mas também nos interrogamos sobre a nossa própria capacidade de atuar perante a injustiça,
de erguer a voz contra a desumanização nas nossas próprias épocas e contextos. Finalmente, a história de Esporo converte-se num lamento articulado por todas as vidas anônimas que, ao longo da história, foram esmagadas pelo peso avassalador do poder. Embora o seu nome tenha sobrevivido aos séculos, a sua figura representa inúmeros indivíduos que sofreram de maneira semelhante, as suas vozes silenciadas para sempre, as suas identidades apagadas, os seus destinos ditados pela crueldade alheia. A sua vida é um testamento comovente à fragilidade da existência humana frente à tirania e um apelo imperativo à empatia, à compreensão de que por trás de cada ato de opressão há um ser humano com uma história, com uma dor imensa e com uma dignidade intrínseca que, por mais espezinhada que esteja, merece ser recordada, honrada e compreendida em toda a sua complexidade. A releitura da sua vida na atualidade, em essência, um ato de restituição, de dar uma voz àqueles a quem ela foi arrancada, de transformar um relato de vexame e sofrimento numa profunda e atemporal reflexão sobre a condição humana e os seus limites mais obscuros. O legado da vulnerabilidade, encarnado de maneira tão palpável e dolorosa na figura de Esporo, estende-se através dos séculos para nos revelar verdades universais e imutáveis sobre a condição humana e os perigos inerentes ao poder sem limites nem contrapesos. A sua história, que é em essência uma viagem dilacerante através do despojamento, da instrumentalização e do trauma incessante, ilumina com uma luz sombria a intrínseca fragilidade do indivíduo frente à força esmagadora da autoridade descontrolada e da vontade tirânica. Esporo ergue-se como um arquétipo atemporal da vítima, um lembrete palpável de como, sob um regime despótico, a própria existência de uma pessoa pode ser reduzida a um mero objeto, um instrumento descartável para satisfazer os caprichos mais obscuros e perversos do opressor, anulando qualquer vislumbre de autonomia, vontade própria ou dignidade inata. Esta vulnerabilidade fundamental não é exclusiva da Roma antiga, é uma constante trágica na história da humanidade, manifestando-se em inúmeras formas de opressão, desde a escravidão brutal até a perseguição política sistemática, a tortura física e psicológica e a manipulação mais insidiosa do espírito humano. A história de Esporo é, fundamentalmente, uma poderosa e comovente meditação sobre a importância incalculável da identidade e da autonomia como pilares da existência humana. Quando a Esporo lhe foi arrancado o seu nome original, o seu gênero biológico e social, a integridade do seu corpo e a sua inalienável capacidade de escolha, foi-lhe despojado, de facto, o que o tornava um ser humano único e individual. A luta pela identidade, pelo direito inalienável de se definir a si mesmo e de viver de acordo com essa definição, livre de imposições externas, é um tema central e recorrente na experiência humana. Esporo, forçado a viver como um reflexo distorcido e macabro da falecida esposa de Nero, representa a agonia insondável de uma existência negada, uma vida vivida sob uma máscara forçada, uma prisão de identidade que o consumia. A sua tragédia obriga-nos, de maneira ineludível, a valorizar com uma gratidão profunda a liberdade de ser quem somos, de existir sem o temor constante e paralisante de que a nossa essência mais íntima possa ser reescrita arbitrariamente pela vontade caprichosa e perversa de outro. A autonomia, entendida não só como a liberdade de movimento, mas como a capacidade intrínseca de tomar decisões fundamentais sobre a própria vida, o próprio corpo e o próprio destino, revela-se não como um luxo supérfluo, mas como um direito humano fundamental, cuja ausência condena o indivíduo a uma existência de servidão perpétua e desespero abismal. Além disso, o relato de Esporo confronta-nos sem rodeios com a ambivalência intrínseca da natureza humana, a espantosa capacidade tanto para a crueldade mais abjeta e depravada como para a resistência mais profunda e resiliente do espírito. Nero personifica, na sua máxima expressão, a escuridão do poder corrupto, a indiferença sádica perante o sofrimento alheio e a desumanização levada às suas últimas e mais terríveis consequências. Mas no silêncio forçado e no sofrimento estoico de Esporo, vislumbramos paradoxalmente a espantosa capacidade do espírito humano para suportar o insuportável, para resistir, ainda que de maneira interna e silenciosa, à aniquilação total do seu ser. O seu ato final,
o suicídio como um escape desesperado da humilhação insuportável, embora trágico em si mesmo, é um grito dilacerante de autonomia, um lembrete eloquente de que, mesmo no abismo mais profundo do desespero, a vontade inquebrantável de um indivíduo pode afirmar a sua dignidade até o último sopro da sua existência. Esta dualidade inerente à condição humana, a capacidade de infligir um sofrimento inimaginável e, ao mesmo tempo, a capacidade de o suportar e resistir, é um lembrete constante e perturbador da complexidade moral que define a humanidade. As conexões da história de Esporo com problemáticas contemporâneas são ineludíveis e profundamente relevantes. Num mundo onde a identidade de gênero continua a ser um campo de batalha para a aceitação social e o reconhecimento de direitos fundamentais, a experiência de Esporo, embora forçada e marcada pela tragédia da opressão, ressoa com as lutas atuais pela autodeterminação e pela visibilidade da identidade. As discussões cruciais sobre o controle corporal, a autonomia individual e as diversas formas de violência de gênero encontram um eco distante, mas significativo na sua história. Da mesma forma, os regimes autoritários que hoje em dia oprimem brutalmente os seus cidadãos, apagam identidades culturais ou políticas inteiras e submetem indivíduos a torturas psicológicas e físicas sistemáticas, são uma manifestação moderna e arrepiante da mesma patologia do poder que atormentou e consumiu Esporo há quase 2 milênios. O legado de Esporo, portanto, não é apenas um sombrio conto do passado distante, mas uma advertência perene e urgente para o presente e o futuro. Insta-nos, de maneira imperativa, a permanecer vigilantes e críticos perante os sinais insidiosos do poder sem contrapesos, a defender com veemência a autonomia e a dignidade inalienável de cada indivíduo e a reconhecer que a humanidade intrínseca de cada pessoa é um valor absoluto e inalienável que deve ser protegido a todo custo contra qualquer forma de opressão. A sua vida, embora marcada indelevelmente pela tragédia e pelo sofrimento indescritível, converte-se num farol que ilumina a escuridão opressiva da tirania, recordando-nos que, mesmo quando a crueldade parece triunfar de maneira absoluta, a luta incansável pela identidade e pela dignidade é uma constante inquebrantável na alma humana, uma busca eterna pela liberdade que só se silencia com o último e póstumo suspiro. É um apelo universal à empatia mais profunda, à memória ativa e à ação decidida para assegurar que nenhuma vida, por mais humilde que seja reduzida a um mero objeto nas mãos de um tirano, e que o eco do seu sofrimento sirva como uma advertência eterna contra a aniquilação do espírito humano. A corte de Nero, mais do que um centro de governo, era um palco para a manifestação teatral da sua megalomania. Um vasto e retorcido espetáculo, onde a crueldade se disfarçava de arte e a vida humana se convertia em mera adereço. No centro deste teatro grotesco, Esporo, transformado na figura de Popeia, foi forçado a desempenhar o papel da imperatriz, uma esposa de fantasia na vida pública do tirano. Cada aparição de Esporo não era uma simples saída, mas uma representação, uma exibição do poder absoluto de Nero sobre a carne e o espírito, uma demonstração da sua capacidade de reescrever a própria realidade e moldar a existência de outro ser humano ao seu mais caprichoso bel prazer. Nos suntuosos banquetes, nas procissões imperiais que percorriam as ruas de Roma e nas cerimônias oficiais, Esporo era exibido como um troféu vivo, uma prova irrefutável da vitória do imperador sobre a vontade alheia, sobre a própria identidade. O olhar dos cortesãos, uma mistura densa de medo visceral, curiosidade mórbida e uma cumplicidade tácita e vergonhosa, pesava incessantemente sobre Esporo, convertendo cada passo que dava numa humilhação pública constante, cada gesto numa representação forçada e dolorosa da sua nova e abominável identidade imposta. A dinâmica de poder entre Nero e Esporo não era simplesmente a de amo e escravo, era uma relação de carrasco e vítima levada a um extremo de intimidade perversa, complexificada pela farsa de um casamento que exigia uma simulação constante de afeto e lealdade. Nero não só possuía o seu corpo violentado, mas demandava a exibição pública de uma conexão emocional,
uma zombaria cruel da intimidade humana que tornava a opressão ainda mais insidiosa e corrosiva para a alma. A resistência aberta, o mais mínimo indício de desafio ou rebeldia, era impensável. Teria sido respondida com uma brutalidade inimaginável, um tormento concebido para quebrar qualquer vislumbre de espírito. Portanto, Esporo viu-se forçado à submissão mais absoluta, a uma atuação constante onde cada respiração, cada piscar de olhos, cada movimento do seu corpo era meticulosamente calculado para não despertar a ira imprevisível do tirano. O seu rosto era uma máscara impassível de resignação, os seus movimentos eram os de uma marioneta. O papel dos cortesãos neste drama de terror é fundamental e moralmente intrincado. Como testemunhas silenciosas da humilhação diária de Esporo, a sua inação não só os convertia em cúmplices passivos das atrocidades, mas perpetuava a atmosfera de terror e servilismo que permitia que tais atos de desumanidade ocorressem sem objeção. O medo omnipresente da represália imperial, a ambição desmedida de conservar a sua própria posição e, sobretudo, a vida, silenciava-os e convertia-os em observadores passivos ou, pior ainda, em participantes ativos da farsa. Adulavam Nero com fervor desmedido, riam das suas piadas mais cruéis e participavam na grotesca pantomima, validando assim, com a sua aquiescência, a perversão imperial. Esta complacência é uma das facetas mais obscuras e perturbadoras da condição humana, uma amostra arrepiante de como o medo e o desejo de sobrevivência podem corromper a bússola moral, transformando indivíduos em autômatos sem consciência, em espectadores passivos ou mesmo em participantes entusiastas da injustiça mais flagrante. O silêncio cúmplice ergue-se assim como mais uma personagem nesta tragédia, uma força invisível mas poderosamente destrutiva que aprova, por omissão, a degradação sistemática de um ser humano. A performatividade do poder, neste contexto particular, alcançou a sua expressão mais abjeta e teatral. Nero não só exercia o poder de maneira brutal, ele encenava-o, convertia-o num espetáculo público concebido para impressionar e aterrorizar. Cada aparição pública de Esporo como Popeia era uma afirmação contundente da capacidade do imperador de desafiar as convenções sociais mais arraigadas, de subverter a própria natureza da identidade humana e das relações. Era uma mensagem clara e brutal a toda Roma, e além o César está acima das leis dos homens, das leis da natureza e de qualquer moralidade. A fragilidade da dignidade humana era exposta ao máximo, a própria essência de uma pessoa reduzida a um objeto de exibição, uma marioneta sem vontade no grande teatro do poder absoluto e depravado. A vida de Esporo converteu-se numa constante e lancinante humilhação, um martírio diário onde o seu ser foi negado e profanado uma e outra vez. Via-se a si mesmo refletido nos olhares alheios, não como Esporo o homem, mas como as esposa do imperador, um papel que lhe fora imposto e que o despojava da sua própria existência, da sua própria memória. Esta alienação de si mesmo, esta dissociação forçada, deve ter sido um dos tormentos mais profundos e persistentes que suportou, uma ferida espiritual que não se curaria nem mesmo com a queda de Nero. O luxo deslumbrante e a ostentação obscena da corte imperial, os banquetes opulentos que se prolongavam por dias, as vestes preciosas que cobriam corpos corrompidos e o incenso perfumado que dissimulava o fedor à decadência, tudo era um véu ilusório para a miséria oculta, para o horror que se representava tanto à porta fechada como em público. Sob a pátina da grandeza imperial, escondia-se a mais profunda depravação, a aniquilação sistemática da vontade e a redução do ser humano a um simples instrumento, um brinquedo descartável nas mãos do déspota. Esporo, vestido com os suntuosos paramentos da imperatriz, era um monumento vivo à crueldade ilimitada de Nero, um lembrete constante do seu poder absoluto para despojar um ser humano de tudo o que o tornava tal. A crueldade não era apenas física e visível, era uma tortura psicológica constante, um bombardeamento incessante contra a identidade e a autonomia do indivíduo, concebido para quebrar o espírito. A vida na corte era para ele uma prisão dourada, onde as correntes eram invisíveis mas inquebrantáveis, forjadas com o medo e o desespero.
E no centro desta prisão de luxo e tormento, Sporo representava a tragédia da absoluta vulnerabilidade, a história silente e dilacerante de uma alma que tentava desesperadamente sobreviver à sua própria dissolução, a negação forçada da sua essência, num mundo onde o capricho mais aberrante do tirano era a única lei e a única moral. A sua figura torna-se então um eco ressonante, uma voz que não pode ser ouvida diretamente, mas que clama através do tempo, um grito silencioso que ressoa através dos séculos, advertindo com uma urgência atemporal sobre os perigos inerentes ao poder sem limites e a complacência cúmplice perante a injustiça mais abjeta, uma lição duradoura sobre a fragilidade da condição humana quando confrontada com a tirania desenfreada.